A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui neste sábado para mais um vídeo do canal Inspire-se. Eu espero que estejam todos aí ligadinhos para ouvir aquilo que o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo tem a nos ensinar. Gosto muito de dizer, até postei no vídeo anteriormente, que quando no texto Jesus fala sobre o Consolador, ele deixa bem claro que o Consolador, o Espírito Santo, é aquele que vai continuar ensinando aquilo que ele já havia começado a ensinar para nós. Então, peça discernimento ao Espírito Santo, marque todos os textos que forem ditos aqui no vídeo, para que você possa pedir ao Espírito Santo discernimento para enxergar, para entender a verdade. Ouçam aqueles que querem ouvir. Amém? E também eu quero pedir para você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que possam precisar dos vídeos do canal para abrir os olhos para uma realidade de uma vida linda com Jesus Cristo. A vida com Jesus Cristo ela é uma vida de paz, de humildade, de liberdade e de, principalmente, verdade. Amém? E também você que não é inscrito, se inscreva se for da tua vontade, se você quiser. E é isso aí, tá bom? E hoje eu quero falar sobre um assunto que, de certa forma, a minha esposa que me mostrou, bombou aí nas redes sociais, depois saiu do ar, né, foi apagado. Eu não vou citar o nome, né, da pessoa, do líder ou pastor, o que quer que seja que falou, mas eu creio que você já deve saber que foi dito algo muito constrangedor, até mesmo para aqueles que vivem Jesus Cristo, sobre o homossexual. É um tema que divide opiniões daqueles que conhecem, de certa forma, o Evangelho, mas eu quero dizer para você que o povo crente evangélico tem uma visão muito errônea de alguns assuntos e acabam se tornando religiosos. Na verdade, aqueles que não conhecem verdadeiramente Jesus Cristo são religiosos, julgam, apontam, amaldiçoam, invejam as pessoas. Então o que eu quero dizer para você, por que eu falo assim, que quem vive a verdade do Evangelho de Jesus Cristo tem pensamentos diferentes? Porque nós sabemos que Jesus é amor, que Jesus é paz, que Jesus é perdão, que Jesus é tudo o que precisamos para ter uma vida de paz. E quando Ele, inclusive, nos deixa a ceia, através do corpo e do sangue, é para que tenhamos comunhão com Ele. Mas aí eu pergunto, como é que você vai ter comunhão com Jesus Cristo, sendo que você vive lá na antiga aliança? Como é que você vai ter comunhão com Jesus Cristo? Como é que você vai encarnar o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, se você julga, se você faz acepção de pessoas? Se você é o primeiro aí, você que diz que é crente em nome de Jesus, é o que aponta e é o que julga. Porque em Mateus, se a gente for lá, capítulo 7, a gente vai ver: não julgue para não ser julgado, pois na mesma medida em que julgar, será julgado. Então, muito cuidado, muita atenção nas palavras do texto, né, dos textos que querem dizer alguma coisa. Peça discernimento ao Espírito Santo, né? E eu quero dizer o seguinte: o maior erro que nós cometemos é de achar que, sendo conhecedores de uma verdade, nós somos os que não erram, os que não pecam, porque afinal de contas nós somos falhos e pecadores. Nós, inclusive, nem seríamos merecedores de perdão se não fosse por Jesus Cristo, se não fosse por Deus o Pai, que deu seu único filho em morte de cruz por nós. Então, temos que entender, não somos melhores que ninguém. Outra coisa, há um costume em todas as religiões de dizer que são melhores umas do que as outras. Em primeiro lugar, Deus Pai não criou religiões. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Sejam católicos, cristãos evangélicos, protestantes, seja o que for, ninguém é melhor que ninguém. Muitas vezes aqueles que nós olhamos e julgamos vão ter a salvação mais do que nós mesmos, até eu mesmo. Eu sou passível de repente,
não ter salvação, né? Eu creio que não que eu tenha minha salvação, mas quem somos nós para garantir alguma coisa? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer que somos melhores? Amém? Mas esse não é o assunto. Então o assunto é homossexualidade em meio à vida com Jesus Cristo. Primeiro, quando nós olhamos o texto que está lá em Romanos capítulo 1, no versículo 26. Vamos lá. Paulo fala o seguinte. Vamos ler 25. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com a mulher, ardendo em desejo sexual pelos outros homens, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Vamos lá. Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando que o homem foi entregue a todo tipo de pecado e todo tipo de indecência sexual, mas quando ele fala que foi entregue, em outras traduções tem a ira de Deus, alguma coisa assim, Paulo não está falando em nenhum momento que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tenha dito que nós devamos julgar o homossexual. Por que eu estou te falando isso? Porque nós devemos amar o pecador e não o seu pecado. Porque se nós olharmos para Jesus Cristo ele praticamente perdoou a prostituta, ele livrou a mulher adúltera de ser apedrejada. Então, veja bem, como podemos falar que o homossexual não é digno de repente estar no meio, querer saber sobre Deus, sendo que o próprio Jesus teve misericórdia dessas almas. E ele fala o quê? Ame ao seu próximo como eu vos amei. Em nenhum momento Jesus ou Deus o Pai fala assim, olha, é o seguinte, você separa. Aí você pode vir com aquele texto, mas separa-se o joio do trigo. Peraí, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se você quer saber, vamos separar então o joio do trigo? Tem muito membro aí dentro de igreja, muito líder, que acha que é tão santo e que na hora de separar vai ficar de fora. E textos na palavra já dizem isso. Senhor, eu preguei, eu expulsei demônios, falei do seu nome, e Jesus vai falar, não te conheço, sai fora. Então aprenda uma coisa, eu acho que temos que deixar de lado essa hipocrisia de achar que somos passíveis de sermos santos, melhores do que qualquer um, ou de que, porque o filho de fulano, a filha de fulana se tornaram homossexuais. Isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer família. E mesmo que venha a adentrar pelas portas, por exemplo, da minha igreja, você pode até falar assim, mas pastor, está errado. Eu não deixarei de receber. E sabe por quê? Porque o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou como diz na palavra, Deus derramou sobre todos os homens a sua graça. E quando a gente fala homens, humanidade, homem, mulher, todos. Então quer dizer, nós temos que amar o homossexual, entender a situação, falar de Jesus Cristo, porque por mais que o homossexual, muitos não querem saber de Deus, mas outros querem saber de Deus. Então nós precisamos falar de Jesus para esses. Por quê? Há possibilidade de reverter a situação? Sim, com todo o amor do mundo. Com todo o amor por esta alma, você pode reverter uma situação que aos olhos do humano é irreversível. É loucura para os homens, mas é poder de Deus para os que creem. Então, eu acho que antes de você abrir a boca, né, ou escrever algo como aconteceu, né, que esse pastor tão conhecido, esse homem de Deus tão conhecido, falou uma besteira tão grande, nós temos que pensar em Jesus Cristo, que amou a todos nós. Nós temos que parar com essa hipocrisia, parar com esse negócio de achar que somos melhores uns que os outros, parar, sabe? Olhar para a mensagem da cruz. A mensagem da cruz abraça a todos nós. Jesus Cristo deu a sua vida por toda a humanidade.
E se há problemas nessa vida, se há religiões, se há guerras por religião, é culpa do próprio homem, que criou tudo isso por seus próprios interesses, para benefício próprio. Hoje nós vemos as igrejas, os templos, não vou falar igreja, vou falar templos, vivendo o benefício próprio. Vivendo o benefício próprio. Porque por mais que há movimentos para fazer algo social, ao mesmo tempo existe uma igreja que aponta, que julga. E isso é algo que não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. Aí diz aqui em 1 Tessalonicenses, marca todos os textos, tá, gente? Eu estava falando de Romanos, capítulo 1, versículo 26 para frente. Agora eu estou falando 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, faz assim, ó. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Até aqui. Então, se a vontade de Deus para nós é esta, para a nossa santificação, afastar-nos da imoralidade sexual, se muitas vezes o próprio homem ou mulher que está nessa imoralidade sexual não tem uma direção e nem alguém para orar por ela, de falar de Jesus por ela, como essa pessoa vai estar em santificação? Muitos cristãos, muitos como eu, éramos pecadores natos, até o momento em que nós fomos para os braços de Jesus. Então, por que não abraçar o homossexual, abraçar a prostituta, abraçar a imoralidade toda? Não estou falando dos estupradores, pedófilos, não, porque esses já por conta própria buscaram sua própria perdição, e esses verdadeiramente não querem Jesus, porque, por exemplo, o pedófilo, Jesus fala, o reino do céu pertence aos pequeninos, então o pedófilo automaticamente ele já cavou sua própria sepultura no inferno. Ah, pastor, mas esse aí também pode ser direcionado para parar de pecar, mas eu pergunto, o pedófilo vive escondido. Existem pedófilos até mesmo dentro de igrejas, isso já foi constatado, né? Então, quer dizer, os que estão dentro da igreja têm que encontrar o quê? O caminho, a verdade e vida que Jesus Cristo nos oferece. Por quê? Eu quero lembrar vocês dessa palavra aqui, ó. Está aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, até mesmo quando eu falo do estuprador e do pedófilo, é aquela coisa assim, eu não tenho o poder de dizer se haverá salvação ou não, porque eu não sou Deus, mas o texto fala, se confessar os seus pecados, Ele é incrível, Ele perdoa. Só que no caso da homossexualidade, temos que direcionar a nossa vida, o nosso coração, a pregar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e tentar eliminar da vida das pessoas o pecado. Eu sou pecador, você que está aí é pecador, você que se faz de santo e senta lá dentro do templo, muitas vezes tem um pecado escondido. Então entendam, todos nós temos que orar para o próximo com o amor que Jesus nos pediu. Amém? Então antes de você escrever, de falar qualquer bobagem sobre o próximo, medite sobre a sua própria condição. Olhe para o seu próprio eu. Como diz o texto, não julgue para não ser julgado, porque da mesma maneira que julgar, será julgado. Então, antes de apontar o dedo, lembre-se que Jesus Cristo não apontou o dedo para ninguém. Ele amou. Amém? E é isso. Que Deus abençoe a todos. Olha, gente, e outra coisa, não deixem de compartilhar os vídeos. Tá? E outra coisa, se tiver algum líder, alguém que quiser me questionar por alguma coisa, pode mandar sua mensagem aí, deixa um comentário que eu responderei, não pelo meu contexto, pela Bíblia, pelo que está na Bíblia. A Bíblia não é aquela que vai dar resposta para todas as coisas, mas eu creio que se você tiver discernimento, Jesus Cristo vai falar através do Espírito Santo e você vai conseguir entender. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz e um abraço. Valeu!